videozinho para o registro da nossa transmissão. Muito bem, meus amados, hoje, dia 13 de março, dentro dos nossos encontros de fé, às quintas-feiras à noite, hoje nós temos o encontro de oração pela família, não é? Nós transferimos o encontro das terças para quinta, para que a gente possa ter permanentemente os nossos encontros às quintas-feiras, e assim você poder chegar, e assim nós podermos ir ao encontro também dos que estão na sua casa. Eu creio que este nosso encontro de quinta-feira, nesse formato, tem favorecido muita gente, porque muitos outros de vocês têm chegado agora, o que outrora não acontecia no estudo bíblico. Então, que bom que está dando certo, e eu espero que você continue trazendo os seus convidados. Eu queria fazer uma leitura com vocês, no capítulo 32 do livro do Gênesis. Nós vamos para Gênesis, capítulo de número 32, e nós vamos ler bastante a palavra de Deus hoje à noite. Diz para quem está ao seu lado, vai ter bastante leitura bíblica hoje, bastante leitura bíblica, mas nós vamos começar com esse texto, onde no capítulo 32 do livro do Gênesis, nós vamos encontrar uma das passagens mais conhecidas, certamente, no mínimo, você já ouviu falar disso, e se for a sua primeira vez, que bom que hoje à noite você vai ter contato com esse cenário. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo de número 22. Estão comigo? Olha, agora é importante que você desligue aí as notificações do seu smartphone, você que está em casa também. É importante que você se conecte ainda mais com o Eterno por sua palavra, tá bom? E eu quero aproveitar para dizer aqui para todos vocês que estão aqui, se ainda não se inscreveram no nosso canal, faça isso. Você que está aí também desde casa, dá uma olhadinha, aproveita que você está conectado, veja se você está inscrito no nosso canal. Se não estiver, faça isso por gentileza, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: durante a noite Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. E depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir, enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. É até aqui. Você ore comigo mais uma vez, por favor. Vamos juntos. Deus, nosso amado Pai, obrigado pela bênção de podermos, neste momento em que a Tua palavra foi lida e ainda o será, que o Senhor, por Seu Espírito, nos ajude a alcançar aquilo que em nosso favor e, consequentemente, em favor da nossa família, o Senhor tem para realizar em nós. Faça isso por Seu Espírito, ajuda-nos neste tempo, para que nós possamos, ó Deus, alcançar aquilo que é a proposta do Senhor para a nossa história, e que nisso tudo o Senhor seja glorificado, e assim para isso nós nos consagramos e oramos agradecidos no nome de Jesus, e a igreja de Jesus diz: amém, amém e amém. Vamos começar com uma pergunta: quanto tempo demora para alguém chegar lá? Vou colocar de outra maneira: quanto tempo demora para alguém se converter com tudo o que precisa? Deu para entender melhor agora a questão? Quanto tempo demora na vida da gente para a gente chegar lá onde Deus deseja nós cheguemos? Afinal de contas, o que acontece logo que a gente pisa aqui como gente nesse mundo, concebidos no ventre, e aí então
nós damos o primeiro choro e começamos a crescer, e aí vem toda a força da expressão de quem a gente consegue ser, carregando o que a palavra de Deus diz que nós carregamos, o pecado. E como eu sempre disse, aquela tendência que a gente tem de pegar a vida que Deus todo dia renova e fazê-la como nós desejamos, viver do nosso jeito, fazer do nosso jeito. Nesse sentido, nós estamos absolutamente irreconhecíveis, porque não foi para isso que o Senhor nos projetou, não foi para isso que o Senhor nos planejou. Nós estamos irreconhecíveis. Quando Adão e Eva pecaram, eles se fizeram, portanto, irreconhecíveis. É como se eles tivessem, e de fato aconteceu, se descaracterizado. Sabe quando sai fora da forma? Sabe quando deixa de ser parte do que é padrão, do que é modelo, do que é exemplar? Assim aconteceu com eles. E assim também é a nossa própria expressão de vida, a não ser que nós sejamos resgatados na nossa história. E o Senhor, nosso amado Deus, Ele se responsabilizou na história de todos nós por fazer isso. Quer ver uma coisa? Quantos aqui foram resgatados por Jesus? Você foi resgatado por Jesus? Você pode dizer, eu estou em Cristo Jesus? Que coisa boa. Agora a pergunta é essa: quanto tempo demora para a gente ficar bom de verdade? Quanto tempo demora para se completar na gente aquilo que o Senhor, Ele deseja realizar em mim e em você? Hoje à noite a gente vai olhar para Jacó, para que olhando para ele nós enxerguemos a nós mesmos. Deu para entender? É assim que a gente tem que fazer uma leitura da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus e nós vamos para uma personagem bíblica, homem ou mulher, nós temos que olhar para ele, olhar para ela, e de alguma forma nós nos enxergarmos nesses homens e nessas mulheres. Quantos continuam comigo aqui? Quantos continuam comigo aqui? É sempre um exercício de atenção que você precisa manter durante todo o tempo. Então, para a gente poder chegar aqui na leitura onde nós já chegamos, eu vou fazer algumas outras leituras com vocês. Quantos estão, assim, hoje à noite, nessa expectativa de que Deus opere algo na sua vida, para através da sua vida operar em favor da sua família? E quantos têm expectativa de que Deus opere algo na sua família, em alguém da sua família? Em alguém da sua família. É o encontro de oração pela família. E esta família, a família de Jacó, é uma família crente. E não é uma família qualquer. É a família do patriarca Abraão, que casado com Sara gerou a Isaque, que casado com Rebeca gerou a Jacó. Mas vamos ver um pouquinho essa história mais de perto. E agora que nós vamos ler alguns textos, eu preciso que você especialmente mantenha a sua atenção. Você vai aproveitar melhor essa experiência se você me ouvir lendo, e se você ler aqui o texto bíblico que vai aparecer, ou acompanhar aí na sua Bíblia, no seu smartphone. Não se desligue, não se desconecte. É uma história que nós precisamos apreender. Estão comigo? Então nós vamos agora para o capítulo de número 25 do livro do Gênesis. E aí então nós vamos ficar sabendo o que é que aconteceu na família do pai do Jacó. Nós vamos ficar sabendo o que é que aconteceu ali na família dele. Este é o relato, versículo 19. Este é o relato da família de Isaque, filho de Abraão. Gênesis 25, 19. Quando Isaque tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filho de Betuel, o arameu de Padã-Arã e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaque e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês, preste atenção, lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, e por isso o chamaram de Esaú.
Depois nasceu outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, e por isso o chamaram Jacó. Isaque tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Quando a gente olha para isso aqui, no mínimo a gente já fica assim, passado pela curiosidade da coisa, não é? Uma mãe que, não entendendo o movimento ali no seu ventre, vai consultar o Senhor para saber, Senhor, o que é que está acontecendo aqui? E o Senhor fala para ela com clareza. Você sabe que Deus tem os seus planos e os seus planos são certeiros. Você sabe que Deus tem planos certeiros com você? Planos bem definidos com você. Não duvide. Diz para quem está ao seu lado, não duvide. Não duvide do que Deus tem e passa por você. Se você estiver duvidando, estiver escutando isso de qualquer maneira, eu vou dizer de novo, Deus tem planos certeiros a seu respeito. Não é com quem está na sua frente, nem quem está atrás, nem quem está do lado de lá, sim. É com você. Aproprie-se dessa palavra e fala, não, se o pastor está dizendo isso da parte do Senhor, então eu vou ficar com isso. Deus tem algo que me diz respeito. Então isso é muito importante. E tinha algo que dizia a respeito aqui, e aquilo que Deus tem, que é em favor de toda a humanidade, passa pela vida de Jacó, que vai ser o segundo a nascer. E como a gente viu aqui, os bebês disputavam desde o ventre. Que coisa interessante que é esta, porque é uma maneira de dizer que de fato a gente já chega carregando essa capacidade da gente ser rival. Você entendeu por que a gente briga? Porque a gente carrega mesmo essa contaminação do pecado, a gente carrega essa propensão a nos organizarmos assim na vida e nós rivalizarmos uns com os outros. Então, não se esqueça que é uma família de crentes, que é uma família que carrega uma promessa de Deus. Não se esqueça de quem é que nós estamos falando, porque todas as vezes que você olhar para a sua família e você se lembrar do que aconteceu com esta família, você vai ser mais tolerante com os seus. Quantos estão dispostos a acolher isso e ser mais tolerantes desde a sua casa? Nós precisamos aprender a ser. Porque isso é coisa de gente, isso é coisa da gente, aconteceu aqui, acontece na minha, acontece na sua. Não existe essa ideia de família ideal. Porque nós somos pecadores, nós somos capazes muitas das vezes de fazermos as coisas que nós fazemos. E aqui não é diferente, na minha nem na sua também será. Mas tem jeito para mim e para você, tem jeito para a minha e tem jeito para a sua também. Você crê nisso? E é isso que nós estamos aqui para celebrar e para dizer ajuda no Senhor. O que quer dizer é que as coisas, apesar de elas serem assim complexas na minha e na sua, elas não precisam permanecer sempre defeituosas, elas podem ser aperfeiçoadas. É por isso que nós estamos aqui, para aprender a palavra e orar a Deus para que o aperfeiçoamento de Deus chegue lá na nossa casa. Você quer o aperfeiçoamento de Deus na sua casa? Você deseja que, como família, nós possamos crescer em maturidade e na capacidade de nos acolhermos melhor? E de à medida que nós vamos nos parecendo mais com Jesus, vai ficando melhor a convivência dentro de casa. E esses defeitos e essas limitações, e tudo isso vai dando lugar a uma novidade de vida. E se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas querem passar para que tudo se faça novo. Interessa para você? Mas aqui tem esse contexto em que aconteceu isso aqui na vida desta família. Agora o texto continua a partir do versículo de número 27. Diz que os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaque amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Você entendeu que tinha predileção aqui? É coisa de gente. É coisa de família, é coisa que acontece. Eu não estou dizendo que está certo, eu só estou dizendo que está registrado. Eu só estou dizendo que é uma marca dessa família. Eu estou dizendo que Deus não nos poupou desse detalhe. Aliás, Deus expôs aquela família com as questões que eles carregavam. Porque nós precisamos aprender a ouvir tudo que nós precisamos ouvir e a lidar com a vida como ela é. Para que as coisas elas sejam resolvidas na minha história e na sua história com tudo o que precisa. Você já pensou se tudo o que Deus tivesse que fazer na minha vida e na sua vida, Ele tivesse que ficar pisando em ovos antes de fazer?
para lidar com você e lidar assim com a inflexibilidade que você carrega, com a falta de maturidade que ainda você não tem. Então, essas coisas estão escancaradas para que a gente tome contato e conhecimento, e às vezes a gente tenha que lidar com processos que às vezes são os nossos. E às vezes essas predileções, elas existem, e nós vamos ter que cuidar de quando essas coisas acontecem. Porque é verdade que às vezes dentro de casa alguém fala assim, meu pai gosta mais do meu irmão, gosta mais da minha irmã do que de mim. E coisas que podem ser em relação a uma mãe, e podem ser em relação a um avô e uma avó, e como é que a gente lida com isso? O que a gente faz com esse sentimento? Como é que a gente se organiza com essas coisas? Então, a gente precisa prestar atenção no que estas coisas são capazes de produzir na vida de verdade. Aqui está escrito. Diz que certo dia, versículo 29, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou no deserto, exausto, faminto. Estou faminto, disse a ele Jacó, dê-me um pouco desse ensopado vermelho. E por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse, primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. E Esaú levantou-se e foi embora, e assim ele desprezou o seu direito de filho mais velho. É verdade, apesar de Deus ter um plano que passava pela vida de Jacó, pela lei deles, pela lei dos homens, por aquilo que era o caminho natural da sua cultura, o filho mais velho seria o herdeiro natural daquela família. Só que você viu o que aconteceu aqui? O Esaú, ele é guiado pelo ventre. Sabe quando a gente é guiado pelo ventre? Sempre que a gente se deixa levar facilmente por aquilo que é momentâneo. É o seu caso? Tem alguém na sua família com quem você precisa sempre ficar lidando nesses termos? Que a pessoa ela se deixa levar por aquilo que é momentâneo. Primeiro ela faz para depois ela pensar nas consequências. Primeiro ela age para depois fazer as contas do tamanho do prejuízo que aquilo que ela já fez vai causar, não só para ela, mas para a família inteira. Tem muita gente assim. Muita gente precipitada, muita gente guiada pelo ventre. E isso não é bom. A gente tem a tendência de ser assim. Isso não é bom, vamos aprender com isso. E vamos orar a Deus, porque aqueles que da nossa família se organizam dessa maneira, deixem de sê-lo e deixem de fazê-lo. E você sabe que por causa desse caminho do coração de Esaú, na palavra de Deus ficou registrado a respeito dele o seguinte, lá em Hebreus, no capítulo de número 12, os versículos de número 16 e 17, dizem assim, acompanhe comigo, Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. Olha a declaração do Eterno por seu Espírito através do autor aos Hebreus. Quantos estão comigo aqui? Você está prestando atenção? Olha o registro a respeito de Esaú. Vigiem, para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou os seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. E como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, ele foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Deu para entender as consequências daquilo que acontece com a gente quando nós somos guiados pelo ventre. Mas e o Jacó? O Jacó é guiado pela estratégia. Você percebeu que o Jacó ele é um estrategista? Você percebeu que o Jacó, ele está sempre ligado na oportunidade e não quer deixá-la passar? Isso necessariamente não quer dizer que seja algo que, quando unido ao seu caráter, faz dele alguém que está como Deus deseja. Mas é algo que ele carrega. E perceba que essa disputa entre eles é uma disputa por quem vai dominar.
Isso é uma coisa que acontece muito com a gente. Isso é uma coisa que aparece muito também no seio das famílias. Quantas disputas. Desde questões entre marido e mulher. Quem é que manda? Quem é que tem razão? Quem é que pode mais para chorar menos? Quem é que fala mais alto? Quem é que tem a última palavra? Quem é que, afinal de contas, vai dominar o outro? São coisas que acontecem muitas das vezes de forma assim desajustada nos relacionamentos familiares. Quantos desajustes familiares acontecem porque na expressão da nossa pecaminosidade, conforme a gente tem conversado, isso vai aparecendo na vida da gente. Olha que essa família, ela tem essas demandas, essa família, ela tem essas tensões, esta família, ela tem essas disputas, esta família, ela tem estes descaminhos, eles estão vivendo isso daqui. E aí então, o Isaac, ele não percebeu, ou ele não quis enxergar, o tamanho do problema dentro da sua casa. Você diria que você consegue fazer uma leitura precisa da sua casa e da sua família? Você diria que você consegue fazer uma leitura assim adequada da sua parentela? Você consegue fazer uma leitura com tudo que precisa? Porque eu vou falar uma coisa para você. Ele não suspeitava do que Rebeca era capaz e ele não se protegeu contra o Jacó. É verdade. Porque quando a gente prossegue um pouco no capítulo de número 27, nós vamos encontrar o seguinte registro, acompanhem comigo um pouco mais. Quantos estão comigo ainda? Nós estamos preparando o campo para as coisas que nós precisamos realmente alcançar hoje à noite. Você está interessado nisso? Você está interessado nisso? Então acompanhe a leitura. Certo dia, quando Isaac era velho e estava ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho, respondeu Esaú, aqui estou. Isaac disse, estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco, as flechas, e vá ao campo caçar um animal para mim, e depois prepare meu prato favorito e traga-o aqui para eu comer. Então pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Rebeca, porém, ouviu que Isaac tinha dito a seu filho Esaú. E quando Esaú saiu para caçar, ela disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a Esaú, traga-me uma carne de caça e prepare-me uma refeição saborosa, então abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. Agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que eu lhe direi. Vá ao rebanho, traga-me 2 dos melhores cabritos, eu os usarei para preparar o prato favorito de seu pai, e depois leve a comida para seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Jacó respondeu a Rebeca, mas meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho pele lisa, e se meu pai me tocar, perceberá que eu estou tentando enganá-lo, e em vez de me abençoar, me amaldiçoará. Sua mãe, porém, respondeu, que caia sobre mim esta maldição, meu filho, apenas faça o que eu lhe digo, vá e traga-me os cabritos. E Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe, e Rebeca os usou para preparar uma refeição saborosa, do jeito que Isaac gostava. E em seguida pegou as roupas prediletas de Esaú que estavam na casa dela e as entregou a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe os braços e a parte lisa do pescoço e depois entregou-lhe a refeição saborosa acompanhada do pão que havia acabado de assar. Você percebeu que Isaac, ele não suspeitava da sua esposa? E você entendeu o que Rebeca está fazendo aqui? O tamanho da armação dentro da sua própria família? A que ponto chegou? Deu para entender a história, para eu não ter que ficar repetindo? Todos estão acompanhando a trama? Não parece um capítulo de novela isso assim? É isso. Isso aqui é a novela da vida real. E aí o texto continua dizendo que Jacó levou a comida para o pai e disse assim, meu pai... Agora preste atenção aqui nessa sequência. Sim, meu filho, respondeu Isaac. Quem é você, Esaú ou Jacó? Quem é você? Presta atenção nessa pergunta. Quem é você, Esaú ou Jacó? E então Jacó disse, eu sou Esaú, o seu filho mais velho, fiz o que o Senhor mandou, aqui está a carne da caça, sente-se e coma para que me dê a sua bênção.
Isaac perguntou: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? E Jacó respondeu, presta atenção na resposta dele: o Senhor, seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto para que eu possa tocá-lo e ter certeza de que você é mesmo Esaú. E Jacó se aproximou do pai, Isaac o tocou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Não o reconheceu, porém, pois as mãos de Jacó estavam peludas como a de Esaú. E assim Isaac se preparou para abençoar Jacó. Mas você é mesmo meu filho Esaú? Perguntou ele. Então pela segunda vez o pai pergunta: você é Jacó ou você é Esaú? E aí então Jacó respondeu: sim, sou eu, Esaú. Então Isaac disse: agora, meu filho, traga minha carne de caça, e depois que comer eu lhe darei a minha bênção. E Jacó trouxe a comida para o pai, e Isaac comeu, e também bebeu o vinho que Jacó lhe serviu. E por fim, Isaac disse a Jacó: aproxime-se, por favor, e dê-me um beijo, meu filho. E Jacó se aproximou e o beijou. E quando Isaac sentiu o cheiro das roupas que eram de Esaú, finalmente abençoou o filho e disse: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Versículo 30. Assim que Isaac terminou de abençoar Jacó, e logo depois que Jacó ter saído da presença de seu pai, Esaú voltou da caçada. Preparou uma refeição, levou-a para seu pai e disse: sente-se, meu pai, coma da minha caça para me abençoar. E Isaac lhe perguntou: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. E Isaac começou a tremer incontrolavelmente e disse: então quem me serviu a carne da caça? Acabei de comê-la e pouco antes de você chegar, e abençoei quem a trouxe, e essa bênção deve permanecer. Quando Esaú ouviu as palavras do pai, soltou um forte grito amargurado e suplicou: ah, meu pai, e eu? Abençoe-me também. Mas Isaac disse: seu irmão esteve aqui e me enganou, levou embora a bênção que pertencia a você. E Esaú exclamou: não é de admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que me engana. Primeiro tomou os meus direitos de filho mais velho, e agora roubou a minha bênção. E o Senhor não guardou uma bênção sequer para mim? Não é bem verdade o que Esaú está dizendo para o pai sobre o irmão ter tomado a bênção dele. Ele a vendeu. Mas é verdade que Jacó é um estrategista, que ele quer ser um com o pai, o que na verdade ele era com a mãe. Quem era um com o pai era Esaú. Você percebe nessas faltas, nessas carências, nesses descaminhos de alma, nessas desestruturas de família, do que as pessoas são capazes, quanto mais patrocinado pela própria mãe. Perceba que esses dramalhões são coisas de verdade, coisa de gente, coisa da gente, e esta família de crentes viveu tudo isso. Mas Deus tinha um plano, diz assim: Deus tinha um plano. E apesar dos descaminhos e desarranjos desta família, Deus tem um propósito a cumprir. Lembra-se de que o apóstolo Paulo, ele fala, a gente sempre menciona, de que Deus faz com que todas as coisas venham a cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos aqui amam o Senhor? Quantos aqui amam ao Senhor, apesar de tudo que segue acontecendo muitas das vezes nas nossas famílias, e apesar de tudo que já aconteceu na minha e na sua? Lembra do que já aconteceu na sua? Teve sorrisos lá? Quantos na sua família já choraram muito? Muito, por diversos motivos, muito. Sofreram demais, amarguraram a alma, carregaram profunda tristeza por muito tempo. Você crê que o Senhor é o Deus que ainda tem planos para você? Que o Senhor é o Deus que ainda tem planos para a sua família? E você está interessado na bênção de Deus sobre a sua vida? Está interessado na bênção de Deus sobre a sua família? Então diga: Senhor, abençoa-me hoje à noite. Continua falando ao meu coração, naquilo que o Senhor tem para fazer em mim, naquilo que o Senhor tem para fazer através de mim, naquilo que o Senhor tem para fazer na minha família. Continua falando hoje à noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o fato, gente, é que aqui no versículo de número 41, olha que nós chegamos, daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó porque seu pai o havia abençoado.
E sabe o que mais? Começou a tramar: em breve meu pai morrerá, e então matarei o meu irmão Jacó. Sabe no que deu isso daqui? Isso aqui deu no seguinte: a Rebeca escutou, e a Rebeca então foi falar com Isaac e falou o seguinte: olha, temos que enviar o nosso filho Jacó lá para a casa do meu irmão Labão, porque afinal de contas pode acontecer dela casar com uma das mulheres aqui da nossa região, e eu não gostaria que ele se casasse com qualquer pessoa. Então vamos mandar ele lá para a família, para que ele encontre alguém da família e se case com alguém que a gente conhece. Era história contada, inventada, argumento, para tirar o Jacó de cena, uma vez que ela escutou que o irmão agora quer matá-lo. Lembra que ela falou o seguinte: pode colocar na minha conta as consequências disso que eu estou tramando com você, ó Jacó. Pois é, o filho foi embora lá para a casa do tio dele, Labão, e mãe e filho nunca mais se viram, porque a Rebeca morreu, e quando ele voltou para casa, ela já não era. Deu para entender? Mas o que nós queremos aqui também construir é o caminho de recuperação familiar. Diga assim: Deus pode recuperar uma família. Deus pode cumprir os seus planos através da minha família. Então havia uma promessa que, apesar desta família, passava por essa família e especificamente agora pela vida de Jacó. E o Jacó então ele sai rumo à terra de Labão, lá em Padã Arã, e quando nós encontramos ele de novo no caminho, diz aqui o capítulo 28, versículo 12: enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada, e no topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence, eu a darei a você e a seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra, eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência, e além disso, eu estarei com você e o protegerei aonde quer que você vá. Um dia trarei você de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Diga assim: o meu Deus, ele não para enquanto ele não termina. Ele não para enquanto ele não termina. Entenda isso. Deus é um Deus absolutamente determinado a fazer comigo e a fazer com você tudo o que está proposto no seu coração. É isso que nos sustenta. Ele está dizendo: Jacó, apesar de você, eu tenho planos com você e eu vou cumprir isso. Sabe o que é essa escada ligando o céu à terra e no topo Deus nos esperando? É essa tensão que existe entre quem eu sou e quem Deus quer que eu me torne. Essa tensão que existe em sendo quem eu sou e como eu estou, no tipo de gente que Deus quer que eu venha a ser. Interessa para você chegar a ser tudo que Deus quer? Você está entendendo isso? O Senhor quer que você suba essa escada. O Senhor quer que você o abrace quando você chegar no topo da escada, porque é lá que ela está. Mas você vai ter que subir. Quantos estão dispostos a subir? Quantos estão dispostos a subir essa escada? Para serem e se tornarem e se fazerem aquilo que Deus deseja. Isso é uma escolha, isso é uma decisão. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos de brincadeira. Deus me chamou e Deus te chamou. E Ele fez isso levando a gente a sério. Deus me leva a sério. Deus leva você a sério. Leve você a Deus a sério também. Quando a gente chega aqui para a gente se reunir, gastar tempo ouvindo a palavra e prestando atenção nessas coisas, é porque a gente está dizendo: Senhor, importa-me de verdade saber o que o Senhor tem para me dizer, e eu vou me agarrar no que o Senhor tem para mim. Porque tem muita coisa no seu dia a dia tentando distrair você disso que Deus está falando. Tem muita coisa que acontece no nosso dia a dia que quer impedir que você siga crendo no que Deus está falando. Mas quantos escolhem crer no Senhor hoje à noite?
E subir essa escada é uma visão. E tudo que nós precisamos na nossa vida é de visão, mas não é uma visão qualquer, é uma visão do alto para a vida da gente aqui na terra, é daquele que tudo vê com antecedência e aponta, é ali que eu quero que você chegue. Quantos querem chegar onde Deus deseja, nós cheguemos. E aí então, ele vai passar 20 anos lá na terra de Labão, e lá ele vai experimentar o que significa ser enganado. Ele vai chegar e ele vai se apaixonar pela filha mais nova, Raquel. E aí então ele se compromete a trabalhar 7 anos para que pudesse ter a Raquel como sua esposa. Mas tão logo ele tem o direito de tomar alguém por casamento naquela família, o Labão apresenta para ele a Lia. A Lia é a filha mais velha. E aí então que o Labão conta para ele, ó, aqui na nossa cultura tem que casar com a mais velha se você quiser levar a mais nova. E aí então ele vai ter que trabalhar mais 7 anos para que ele pudesse de fato construir o direito de poder também seguir casado com Raquel, tanto quanto ele foi casado com Lia. O fato de aqui na palavra de Deus ele ter se casado com 2 mulheres não está dizendo que Deus está concordando. Sempre na palavra de Deus, quando tem poligamia, ou seja, um homem casado com mais de uma mulher, existe uma censura velada da parte de Deus, onde ele diz, olha, todas as vezes que isso acontece, olha a encrenca que dá, e dá. Todas as vezes que isso aconteceu, deu encrenca. Isso é escolha da gente, é coisa de gente. Mas apesar de tudo isso, aqui está o registro. E tanto com Lia como com Raquel, que tinham 2 servas delas, que era a Zilpa, que era a serva de Lia, e a Bila, que era a serva de Raquel, foi com estas 4 mulheres que Jacó, ele vai ter os seus 12 filhos. E ele teve uma filha também chamada Diná. Leia depois o texto e você vai ver, a Diná é filha dele com Lia. Você sabia que Jacó teve uma filha chamada Diná? Está tudo lá, são 12 meninos e uma menina chamada Diná. Está lá. Mas o fato é que, ao cabo destes 20 anos, quantos estão comigo? Você está comigo? E depois de ele ter passado poucas e boas com o seu sogro, Deus aparece para ele e fala assim, está na hora de você voltar para casa. É tempo de você retornar para a terra, eu prometi, é sua. Lembra que Deus falou, nós acabamos de ler aqui? Então ele tem que se despedir da terra de Labão, e assim ele sai levando as suas mulheres, sai levando os seus filhos, a sua filha. Ele sai muito rico, levando assim muitas posses, muitos rebanhos. Ele sai levando muitos servos, porque Deus fez com que ele prosperasse na terra do seu sogro, apesar de todas as tentativas do seu sogro de prejudicá-lo. Quantos estão comigo ainda? Nós estamos quase chegando lá. Eu preciso que você continue atento comigo para nós chegarmos onde nós precisamos chegar. E agora ele tem que voltar para casa, e depois você vai poder ler na sua aquilo que é a trama do que significa a despedida de Jacó, da sua família, das suas posses, dos seus servos, do seu sogro. Depois você vai poder ler. Mas finalmente ele está indo agora em direção da sua terra. Mas quem que está aguardando ele lá? O Esaú. E o que o Esaú prometeu que ia fazer contra o seu irmão? Queria matá-lo. 20 anos se passaram. Eu pergunto para você, quanto tempo uma pessoa é capaz de guardar um sentimento de vingança no seu coração? Quão forte é esse sentimento? Esse sentimento é muito forte. Quanto tempo nós guardamos na nossa alma, porque guardamos na nossa mente, as coisas que um dia nós ouvimos, as coisas que um dia nós sofremos de alguém, às vezes muito tempo atrás. Quantos de nós ficamos apequenados e nós ainda hoje reagimos mal a determinados estímulos que nós sofremos, ou que nós recebemos, por coisas que são as lembranças, por contas que são as marcas do nosso passado. E o que aconteceu entre Esaú e Jacó não foi pouco. Para Esaú isso foi muito significativo. Mas então, vai nos dizer aqui a palavra do Senhor. E agora nós vamos saltar para o capítulo
de número 32, que diz que quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele, e ao vê-los, Jacó exclamou: este é o acampamento de Deus, e por isso chamou o lugar de Manaim. Então Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú. E então, o que é que nós estamos aqui encontrando? O Jacó, ele precisa construir um caminho para esse encontro com o seu irmão Esaú. E no versículo de número 6, diz que depois de transmitirem a mensagem para Esaú, voltaram a Jacó e lhe disseram: estivemos com o seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com um bando, com um exército de 400 homens, Reinaldo. E aí então o texto continua dizendo que quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Você não ficaria também, Dom? O meu irmão que prometeu me matar, vindo ao meu encontro com um exército de 400 homens. O que é que você pensaria no que daria esse encontro? E aí então, quando ouviu a notícia, ele ficou apavorado, dividiu em 2 grupos a sua família, os seus servos, os rebanhos, os seus bois, os seus camelos. Se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Mas então no versículo 9, o Jacó orou. Ele vai invocar o nome do Senhor. Você sabe que isso é chave na vida da gente, Kaique? Invocar o nome do Senhor. Quando é que a gente precisa invocar o nome do Senhor? Diga para quem está ao seu lado: sempre. Sempre. A qualquer momento. Em toda e qualquer circunstância da nossa vida, e especialmente nesses momentos de pavor. Quantos já se sentiram apavorados? Apavorados. Se sentiram amedrontados, se sentiam acuados, se sentiram confrontados. Todas as vezes que nós estivermos assim, e de diversas maneiras nós devemos invocar o nome do Senhor, e fazer menção daquilo que a gente sabe. Ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, Tu me disseste: volte para a sua terra natal, para os teus parentes, e prometeste: eu tratarei bem de você. Eu não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, o teu servo. Quando eu saí de casa e atravessei o rio Jordão, eu não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Eu estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto as minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometestes: certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira-mar, que não se pode contar. Você lembra quem foi que pela primeira vez escutou essa palavra? O nome dele era Abraão, o avô deste Jacó. O avô dele. Ele está apavorado. Ele tem uma tarefa complicadíssima, que é a de voltar para sua casa, mas não antes de encontrar-se com o seu irmão. O seu irmão que prometeu matá-lo, ele tem isso na sua mente, ele guarda isso no seu coração. É um registro, isso causa pavor, mas ele invoca o nome do Senhor, e ele finalmente parece estar se convertendo. É verdade. Humildade. Eu não sou digno de tudo o que o Senhor fez em meu favor até agora. Eu saí de mãos vazias, estou voltando extremamente abençoado. E sabe o que é mais importante? Portador de uma promessa. Sabe qual que é a sua maior riqueza? É aquilo com o que Deus enriquece a sua vida, que é a própria presença dEle, que é a própria palavra dEle, que é a própria promessa dEle. Quantos são gente abençoada hoje à noite aqui? Gente abençoada, porque você pertence a Ele, porque você tem a palavra dEle lançada sobre o bom solo do seu coração, porque o Senhor prometeu e Ele vai cumprir, e é dessa maneira que nós nos organizamos, mas Ele tem que enfrentar com isso. Mas então, algo precisa acontecer. Ele não orou a Deus? Ele não orou ao Senhor? Você sabe que sempre tem um momento que, para nós nos resolvermos direito, nós precisamos ficar a sós com Deus. Diga assim: a sós com Deus. Deixa eu perguntar para você: você já ficou a sós com Deus? Mas já ficou com tudo que você precisava?
Porque assim, olha, eu quero que o Senhor me abençoe, mas parece que sempre eu preciso de alguém para mediar isso, deu para entender? Eu quero que o Senhor me abençoe, mas marido, você pode me ajudar com isso? Eu quero que o Senhor me abençoe, mas minha esposa, será que você poderia me ajudar com isso? Eu quero que o Senhor me abençoe, mas viu, meu pai, minha mãe, o filho crente, a filha exemplar, será que você pode me ajudar com isso? Eu quero ser abençoado com Deus, mas viu, pastor, dá para dar uma força aí para ver se eu chego lá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, você só vai ser abençoado com tudo que você pode, quando você tiver um momento a sós com Deus. Quando você tiver um momento a sós com Deus, você tem coragem de dizer, Senhor, prepare esse momento na minha vida? Se você tem, levante a sua mão, feche os seus olhos e diga, Senhor, prepara esse momento na minha vida. Isso aqui é para os corajosos, isso aqui é para aqueles que estão entendendo o chamado de Deus para as nossas vidas hoje à noite. Isso aqui é para aqueles que apavorados na sua vida, para aqueles que por qualquer motivo acuados na sua vida, aqueles que amedrontados na sua vida, querem subir um degrau que faz com que você possa chegar lá, onde Deus deseja. Onde Deus deseja, nós começamos perguntando, quanto tempo demora para a gente se converter com tudo que a gente precisa? Quanto tempo demora para acontecer com alguém lá da nossa família? Quanto tempo? Isso tem a ver comigo, mas isso tem a ver com as pessoas que você ama, que são as pessoas mais próximas de você. Quanto tempo demora? Deixa eu te dizer, não perca a esperança. Deus é um Deus que nunca desiste. Ele está trabalhando aqui, Ele está trabalhando agora. Sabe o que tem neste lugar? Um poder libertador, descendo com a unção do alto. O bálsamo que escorre do alto das cabeças, para ir para todas as plantas dos nossos pés, e nos regar com essa presença, o poder transformador e libertador do Senhor. E então, o Jacó, ele vai ficar sozinho no acampamento, diz o versículo 24 que nós já lemos. E ali então, quando ele estava sozinho, veio um homem que passou a lutar com ele. Sabe quando nós dizemos assim, Senhor, eu quero ter este tempo com o Senhor vem, meu amado. Ele vem para participar desta batalha, que é uma batalha minha, que é uma batalha sua. É a visão da escada querendo se cumprir. É a possibilidade do Jacó subir a escada, onde Deus lá no alto, no topo, Ele está esperando. Pode vir, porque aqui é o lugar da transformação. Aqui é o lugar da renovação. E diz a palavra do Senhor, que o homem estava ali, lutando com Jacó, e viu que não poderia vencê-lo, e tocou a articulação de Jacó. Mas como assim, pastor? Se este homem é a personificação de Deus, como assim Deus não pode vencer Jacó? Não, você não entendeu. Você não entendeu. Claro que Deus pode. É que Jacó significa toda a resistência que a gente tem de mudanças necessárias na nossa vida. Mudanças necessárias. Então sabe o que Deus faz? Deus desloca a perna de Jacó. Você pode sentir o grito de dor que ele deu. Uma perna deslocada, uma perna quebrada. Você pode perceber, o Senhor pôs a mão e fala, vai ter que ser na base da dor, vai ter que ser sob a pressão do toque violento, presta atenção, do toque violento da minha graça, porque Ele é resistente demais à mudança. Mas o Senhor o tocou. Quantos estão dispostos a serem tocados por Deus, com tudo o que for necessário? Eu disse que essa palavra não é uma palavra simples, esta palavra não é uma palavra qualquer, esta palavra não é para qualquer um, esta palavra é para aqueles que realmente quiserem se resolver com Deus, com tudo o que você precisa. Eu não sei qual é o argumento, eu não sei qual é a limitação que você apresenta, eu não sei qual que é a desculpa que você tem, eu não sei qual que é a questão que você quer colocar, mas o que eu sei é que o Senhor está aqui lutando com você hoje à noite. E a resistência quem oferece somos eu e você.
Mas o Senhor quer tocar, o Senhor quer tocar, o Senhor quer tocar, porque o Senhor quer te abençoar, Ele quer te abençoar, e tudo passa por uma confissão. Você está lembrado? Você está lembrado de que quando Isaac perguntou para Jacó, você é Jacó ou você é Esaú? Você lembra o que foi que Jacó disse? Eu sou Esaú. E depois ele perguntou de novo, você é Jacó ou você é Esaú? E ele disse, eu sou Esaú. Porque ele carregava a mentira, a fraude, a usurpação, ele carregava tudo que de mal ele podia carregar, participando daquela trama totalmente desnecessária para aquilo que Deus tinha na vida dele, mas ele se permitiu seguir um caminho, que foi um caminho que ele entendeu, era o caminho que poderia fazer ele chegar lá. Porque nós queremos chegar lá para sermos aplaudidos, nós queremos chegar lá para nós sermos notados, nós queremos chegar lá para sermos dominados, quando na verdade Deus quer que nós cheguemos lá para que Ele seja glorificado na nossa vida. Quantos estão interessados na glória de Deus e não na glória do ego, não na glória humana, não na visibilidade que você possa alcançar? O Jacó está sendo convidado a entender isso, mas agora aqui nesse texto, o Senhor nosso Deus, personificado por aquele homem que foi lutar com Jacó, e Jacó agora já deslocado no seu quadril, está para responder essa pergunta, versículo 27, qual é o seu nome? Perguntou o homem, e aí então ele respondeu, Jacó. Sabe que isso aqui é uma confissão. É uma confissão, porque como eu sempre digo, baseado em Tiago, lá no Novo Testamento, mais importante do que nós sermos perdoados dos nossos pecados, é nós sermos curados de quem nós somos. Não é o que a gente faz, é quem a gente é. Aí eu pergunto para você, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Hoje é chave que você responda para Deus e você diga a verdade, que você confesse, eu sou assim, olha. Eu sou esse tipo de pessoa, mas eu que cheguei aqui resistente, eu até vim para o culto, eu até vim para um ambiente religioso, eu até vim, depois de tantos anos que eu tenho caminhado, mas uma pergunta me foi feita hoje, quando esta palavra começou a ser anunciada, quanto tempo demora para uma pessoa se converter com tudo que precisa? Eu quero dizer, Senhor, o meu dia chegou. O meu dia chegou, hoje é o dia da minha vitória no Senhor, hoje é o dia da minha libertação, hoje é o dia em que eu estou entendendo aquilo que o Senhor tem para mim, e nós estamos representando todo o movimento do eterno na vida das nossas famílias, meus irmãos, todo o movimento do eterno na vida das nossas famílias. E sabe como foi que Jacó saiu dali? Diz a palavra do Senhor, então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó, versículo 28, de agora em diante, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Você se submeteu finalmente a Deus, e você finalmente subjugou, porque se submeteu a Deus, a sua humanidade, Jacó. Então o seu nome agora é trocado, o seu nome agora é mudado, a bênção do Senhor agora está sobre a sua vida, e agora você está chegando lá. Você sabe quantos anos Jacó tinha aqui? E a gente tem que se preparar para lidar com esses dados, meu irmão, porque ali era de uma longevidade. O Jacó aqui, talvez você vai dizer, não é possível, sim, ele tinha 91 anos. Eu vou perguntar de novo para você, quanto tempo leva para uma pessoa se converter com tudo que ela precisa? Ele é crente, nasceu numa família de crentes, cresceu numa família de crentes, tinha tudo para experimentar o melhor com Deus, mas aos 77 anos é quando ele chega na terra de Labão. E então, quando nós chegamos aqui, o José, o seu 11º filho, porque Benjamim ainda não é nascido, era um bebezinho. Se você for ler depois com calma, você vai ver, tão logo José nasceu, o Jacó disse para o seu sogro, preciso voltar para a minha terra.
E quando nós vamos um pouco mais para frente, na história de José do Egito, diz que quando o Jacó se encontra com José, muitos anos depois, o Jacó estava com 130 anos, e José tinha 39, 130 menos 39, 91. Fechou a conta? 91 anos. E aí você vai dizer, pode alguém com 91 anos, finalmente, depois de uma vida inteira na presença do Senhor, chegar lá? Claro que pode, chegou. Quantos estão dispostos a abreviar esse processo na sua vida? A abreviar esse tempo na sua vida, para que você chegue lá e tenha muito tempo, todos os anos que o Senhor tiver para você seguir crescendo, para você seguir sendo aperfeiçoado, para você poder chegar lá com tudo o que o Senhor preparou para você. Duas lições. Primeira lição importante: o remédio para uma consciência atormentada é fazer a coisa certa. Quanta gente atormentada nesse mundo, atormentada pelo que fez, atormentada porque sabe que é capaz de fazer, atormentada por aquilo que não se vê capaz de realizar. Mas sempre tem um momento em que o empoderamento do Espírito Santo chega sobre a vida e a gente consegue fazer a coisa certa. Quantos se sentem capazes hoje à noite para sair daqui e fazer a coisa certa? Fazer a coisa certa. Diga assim: Senhor, eu vou sair daqui para fazer a coisa certa. O que significa para você fazer a coisa certa? Abra sua mão assim. Abra sua mão: Senhor, ajuda os meus irmãos e as minhas irmãs, seja o que for que signifique, na consciência que hoje à noite eles carregam, de fazer a coisa certa pelo Teu Espírito, empodere-os para que eles tenham no Senhor esta força e a glória do Senhor se manifeste na vida deles. Quantos recebem, digam amém. Amém. Em segundo lugar, não tem como no mundo que nós vivemos fazer a coisa certa sem doer. Por isso Jacó, para passar a fazer a coisa certa na vida dele, ele sai mancando, com dor, mas a experiência dele é transformadora. Lá os Hebreus, no capítulo de número 12, fala para a gente a respeito disso. Hebreus capítulo de número 12, os 4 primeiros versículos. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé, e por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores, e é desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, não chegaram a arriscar a vida ou a sangrar, seria uma outra ideia aqui, na luta contra o pecado. Nesse mundo, para fazer a coisa certa, a gente sangra. Nesse mundo, para a gente fazer a coisa certa, dói na gente. Mas o caminho da vitória passa por isso. Quantos querem percorrer esse caminho? O caminho da vitória, o caminho da vitória. Eu estou caminhando para o final. E aí eu queria convidar você finalmente para chegar onde nós precisamos chegar. Jacó agora ele está tocado. Vocês fiquem comigo, está bem, queridos? Jacó agora ele está tocado. O seu nome foi mudado. Mas você se lembra o que é que ele está tendo que enfrentar? Quem é que continua esperando por ele? Quem é que está esperando por ele? O Esaú. O que o Esaú quer fazer com ele? Quer matá-lo, quer aniquilá-lo, quer eliminá-lo. Mas entre a vinda de Jacó na direção do seu irmão, o que foi que aconteceu com Jacó? Uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus é tudo o que nós precisamos, é tudo o que nós necessitamos para a gente poder enfrentar todos os nossos temores. Quais são os seus? Quais são os seus temores? Quantas coisas pela metade, lembra-se do que está escrito a respeito do nosso Deus? Que o Senhor disse para Jacó: eu vou terminar na sua vida aquilo que eu comecei. Entenda isso, não tem nada na sua vida que pode ficar para trás.
Nada pode ficar para trás. Nada, nada, nada. Então você assuma o seu papel na história, e você que está agora abençoado pelo Senhor, porque o seu nome foi trocado. Quantos tiveram o nome trocado hoje à noite? Você confessou quem você é, o Senhor já está declarando a bênção sobre a sua vida. E sabe qual que é o fruto disso, meus irmãos? Sabe o que acontece na sequência? Diz o capítulo de número 33. Ele sai mancando da presença de Deus, mas ele sai com tudo o que ele precisa. Ele sai abençoado. Pessoas abençoadas vão manquejar neste mundo, mas serão portadoras da bênção de Deus. É tudo o que elas precisam. E então diz que Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com os seus 400 homens. E assim dividiu os filhos entre Lia, Raquel, as duas servas, e colocou as servas e os filhos delas à frente. Lia e os seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente, e ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú tem tudo agora, para decepar-lhe a cabeça se quiser. Esaú tem agora o seu irmão ali, com a possibilidade de matá-lo à espada, um golpe bem planejado numa região vital. Esaú tem o seu irmão nas suas mãos, basta eliminá-lo, Mas diz a palavra de Deus, que Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. Sabe o que foi que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que o Esaú, ele esperava encontrar-se com Jacó. Era Jacó que ele estava esperando. O mentiroso, o traidor, o desonesto, o enganador, aquele que foi capaz de fazer com ele o que ele fez, tramando a venda da primogenitura e enganando o pai do jeito que enganou, em detrimento dos direitos dele, Esaú. Ele esperava encontrar Jacó, mas agora, quando ele põe os seus olhos sobre a vida de Jacó, não é mais Jacó que ele enxerga, mas é Israel. Sabe por quê? Porque agora o Israel, o antigo Jacó, está irreconhecível. Não é mais a mesma pessoa. É isso que Deus tem a capacidade de fazer comigo. É isso que Deus tem a capacidade de fazer com você. É isso que Deus tem a capacidade de fazer com a pessoa da sua família, por quem você tem orado, por quem você tem buscado. Hoje ele está irreconhecível. Talvez você tenha chegado aqui irreconhecível aos olhos de Deus. Talvez Deus olhou para você quando você chegou e falou assim: parece que eu nem conheço. Não se parece com o meu filho, com a minha filha amada, a quem eu chamei, a quem eu livrei, a quem eu toquei, tomando do charco de lodo, cheirava mal, eu limpei, mas olha aí, como tem caminhado. E pessoas que nós amamos, que nós reconhecemos, estão irreconhecíveis diante de Deus, pela maneira como elas estão vivendo. Você tem alguém assim? Que você fala, não tem nada a ver a maneira como essa pessoa vive com aquilo que é o projeto de Deus para essa pessoa. Mas o Senhor tem a capacidade de tocar na minha vida, a capacidade de tocar na sua vida, a capacidade de tocar na vida dos nossos e fazê-los aí, transformá-los de uma maneira que quando nós de novo olharmos para essa pessoa agora transformada pela graça de Deus, nós vamos dizer: essa pessoa está irreconhecível. Não se parece com aquele tipo de gente que era capaz de fazer com a sua vida aquilo que fazia. Não tem nada a ver mais com aquela pessoa, nada mais a ver. Quantos creem que o Senhor é capaz de fazer isso? Você crê que hoje à noite Deus está nos abençoando assim?
Então agora é o momento em que nós vamos chegar aqui para este altar. Agora é o momento em que nós vamos nos ajoelhar, enquanto os nossos meninos e meninas da música vão entoar esta canção muito conhecida. Talvez você vai fazer desta canção a sua declaração de fé. E você vai dizer para o Senhor: Senhor, hoje à noite é o dia em que eu estou pedindo que o Senhor me abençoe. E que o Senhor me abençoe com tudo que só o Senhor pode me abençoar. E que o Senhor abençoe a vida do meu familiar, do meu marido, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, do meu filho e da minha filha. Que o Senhor abençoe, porque uma palavra foi liberada. E ela é uma palavra profética, porque ela é a palavra do céu para abençoar a vida da gente aqui. E nesses minutinhos que nós temos para orar, enquanto nós cantamos, o Senhor vai operar em mim e em você, e vai operar na nossa família. Então, meus irmãos, estejam à vontade para chegar aqui, para se ajoelhar, para ficar de pé, erguer suas mãos e cantar. Estava a cena que me impressionou, um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largar ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti.
sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Meu amado Deus e querido Pai, nós queremos hoje à noite, Senhor, nos rendermos em adoração ao Senhor, por aquilo, meu amado, que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas, a Tua presença transformadora, a Tua presença renovadora, a Tua presença restauradora, a Tua presença libertadora, e por aquilo que também o Senhor está fazendo no seio da nossa família. Quantos queridos e amados nossos estão sendo apresentados ao Senhor hoje, porque nós não abrimos mão, Senhor, da vida dos nossos familiares, e nós sabemos que o Senhor os ama, e o Senhor nos ama de uma maneira assim muito especial. Nós temos este amor de família, nós temos este amor da entranha, do seio da família. O Senhor tem um amor eterno. Com amor eterno o Senhor nos amou. Com amor eterno o Senhor os amou. E com bondade o Senhor nos atraiu e os atrairá para a Tua presença. E da maneira como aconteceu com Jacó naquele encontro com Esaú, nós queremos, ó Deus, ser feitos irreconhecíveis aos olhos de todos aqueles que um dia, no nosso descaminho, nós pudemos de alguma forma ferir, nós pudemos de alguma forma, ó Deus, manifestar algo que não é aquilo que é o plano do Senhor para as nossas vidas, mas o Senhor vai glorificar o Teu nome em nós, e o Senhor vai glorificar o Teu nome nas nossas famílias, e nós queremos Te dar graças pela bênção do Senhor derramada sobre cada um de nós aqui. Nós queremos assim consagrar este culto, consagrar as nossas vidas, consagrar este encontro, consagrar as nossas famílias ao Senhor, e assim oramos agradecidos no nome que é sobre todo o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. E a igreja de Jesus diz: amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor, meus amados. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem. Vamos abrir as nossas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe. A gente se encontra no final de semana. Se alguém quiser cumprimentar a Isabela, ela está de aniversário hoje, tá bom? Deus abençoe.